eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Essa, essas apresentações, nós escolhemos vários médicos do trabalho de várias instituições, né? Desde o médico do trabalho do Ceres, o médico do trabalho da empresa, o médico do trabalho do INSS, e hoje nós vamos ter o prazer de ouvir você como médico do trabalho do Ministério Público do Trabalho, aí em Curitiba, que a ideia dos nossos encontros é passar uma visão geral das oportunidades de trabalho, das várias inserções dos médicos do trabalho, né? Nós abrimos essa sala para todos os residentes de medicina do trabalho do Brasil. Nós temos aqui na Unicamp 6 residentes de medicina do trabalho, do primeiro e do segundo ano, e eu tenho certeza que eles vão aproveitar muito a sua experiência, o seu depoimento. Então, a primeira coisa, Elfer, que eu gostaria que você falasse, né, é um pouco a sua trajetória. Eu sei que você fez residência também em medicina do trabalho, né? E eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, o que você faz no Ministério Público, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, e, enfim, você tem aí 20 minutos para colocar um pouco a sua vida, a sua trajetória de sucesso, e depois nós vamos fazer algumas perguntas que a plateia vai fazer para você, e esperamos que esse aprendizado seja muito bom para todos nós. Então, em nome da professora Márcia Bandini, que é nossa colega da, do Departamento de Saúde Coletiva, e eu, né, te damos boas-vindas. Por favor, Elver, esteja à vontade. Então, boa tarde. Eu que agradeço, Sérgio e Márcia, porque essa oportunidade é algo que eu não tive quando eu era residente, né? Eu me fiz a residência médica em Minas Gerais, na UFMG, e terminei em 2005. E como acho que a história de todos nós, né, que entramos nessa especialidade, ela é cheia de conflitos, cheia de dúvidas, de dificuldades, e eu acho que se a gente tiver oportunidade de troca, né, com quem já trilhou outros caminhos, com certeza ajuda, né? E eu, como acho que quase todos os colegas, tive meus dramas, minhas dúvidas, pensei em desistir, e acho que uma coisa boa é que a gente tem um campo muito amplo, né? A gente consegue se encaixar em situações das mais diversas possíveis, né? Eu comecei minha carreira, eu formei em 1997 na UFMG, lá em Belo Horizonte, e comecei como médico de família. Na verdade, eu tive uma primeira experiência como médico do Exército, né? Que a gente tem aquele serviço militar obrigatório, e foi a pior experiência da minha vida, não tem nem comparação, né? E lá, de certa forma, o papel, né, que é exigido do médico é de um certo olhar para a saúde daqueles trabalhadores militares, né? Mas na prática não é bem assim, né? Mas vamos pular essa parte. Eu fui médico de família durante um tempo também, mais ou menos 6 anos, e eu acredito que foi nesse período, né, que eu tive o interesse, né, de entrar para a área da saúde e trabalho. Eu não sei, talvez alguns de nós aqui formou e começou com medicina de família, a gente tem a oportunidade de perceber que muitas das mazelas estão muito além daquele quadradinho do consultório, né? Quer dizer que a nossa área de atuação é uma área restrita, e quando a gente vai na casa das pessoas, você já percebe que ampliou bastante, mas e no trabalho das pessoas e na vida, né, extra casa, e eu me interessei muito por isso. Eu cheguei a perceber que eu não conseguiria, né, com a medicina de família, aprofundar muito nisso, que eu teria que fazer uma especialização. Busquei lá em Belo Horizonte, na época tinha um curso
de especialização na Faculdade de Ciências Médicas, que é o professor Hudson que faz, e por sorte não ia ter o curso aquele semestre. E por sorte teve a abertura de seleção da residência médica, eu me inscrevi, e por sorte eu tive a oportunidade de fazer a residência médica no HC da UFMG. E foi uma experiência fantástica, abriu as portas assim de uma forma muito, muito interessante, né? Eu acho que a residência, com certeza, ela é uma entrada na especialidade, né, de tapete vermelho. Você consegue chegar num patamar muito alto, né, em pouco tempo. Claro, se você se dedicar, né, e se a residência tiver um bom programa, e eu tive essa chance, e eu achei que foi crucial para mim, né. Tive meus dramas, né, durante a residência a gente faz estágios, né, acho que todo mundo aqui já passou por alguns tipos de experiência, e algumas coisas sempre me deixaram muito assustado, né. Por exemplo, eu nunca entendi, até hoje eu não entendo, como é que a gente tem limites de tolerância arbitrários para agentes cancerígenos, sendo que trabalhador, né, e não trabalhador, não sei que diferença que existe essa no organismo das pessoas, que no mundo do trabalho se aceita algumas coisas que normalmente a gente não teria como aceitar, né? Por exemplo, exposição a produtos cancerígenos, respeitando limites de exposição. E essa entrada, né, nessas dúvidas, dificuldades, eu fui tentando me colocar. Como eu sou de Minas Gerais, né, na região de Belo Horizonte, eu comecei a trabalhar em empresas mineradoras, né? Quase todas lá são da Vale, né? Foi uma experiência muito boa, eu gostei bastante, eu fiquei um tempo razoável, e provavelmente se eu tivesse ficado em Belo Horizonte e tivesse seguido, né, esse caminho, estaria trabalhando, talvez até naquela mina que teve o acidente ali, que é uma mina onde eu trabalhei bem próximo ali, né? Que era uma mina muito desejada pelos médicos, que era muito próximo de Belo Horizonte, né, que foi uma tragédia. E a vida vai levando a gente também tem que contar com um pouco de sorte, né? Eu comecei a trabalhar numa das minas da Vale, e naturalmente eu entendo que seria coordenador algum dia ali de alguma das minas, só que eu tive muita vontade de entrar para o serviço público. Eu sempre trabalhei no SUS, né, desde que eu formei, e não queria não trabalhar no SUS, né? Eu gosto muito de trabalhar no SUS. Fiz o concurso para alguns locais, gostei, sempre gostei de Curitiba, né? E vim para cá em 2006 para o concurso da prefeitura, concurso municipal. E trabalho no Centro de Referência ao Trabalhador. Então, continuou, né, de certa forma, minha trajetória na residência médica. Eu terminei em 2005, né, no UFMG, que lá é um centro de referência de saúde do trabalhador do Estado, e comecei aqui em Curitiba no Centro de Referência Municipal. Então, foi muito bom, porque realmente é o que eu mais gosto, né, na área de atuação de saúde e trabalho. E nesse período, apareceu o concurso do Ministério Público do Trabalho. São concursos raros, né, não é um concurso que tem com muita frequência, e acabei entrando em 2007, né. Hoje o Ministério Público do Trabalho é uma instituição federal, né, então, nacional, né, está em todos os estados, e a entrada é por concurso, né, e nós somos um grupo muito pequeno, né, temos um corpo técnico de alguns engenheiros de segurança, que são um número bem maior que os médicos, e se eu não me engano, nós estamos em 22 médicos atualmente, no Brasil inteiro. Então é muito pouco, né, um quadro muito pequeno, né, de profissionais. E eu me assustei, porque quando eu entrei, eu tinha uma expectativa que seria um trabalho burocrático e ligado à justiça do trabalho somente, e eu descobri que não. É um trabalho que tem uma amplitude muito maior do que se espera, né, mas também depende do profissional, né? Tem colegas em alguns estados que têm realmente um trabalho mais burocratizado, por questões locais ou por até opção do profissional do colega, né? Mas o que eu posso garantir para vocês é que a atuação do Ministério Público é uma atuação muito ampla, né? A gente pode
atuar de formas interessantíssimas, né? Uma das coisas, eu fiz concurso para o Ministério do Trabalho, na época, né, e eu escolhi o Ministério Público do Trabalho, não fiquei no Ministério do Trabalho, que é do Executivo, né, seria um cargo de auditor fiscal, acho que acertei. Também fiz concurso na época para o INSS, também passei, mas não entrei, eu acho que acertei, não é o meu perfil, né, não ia me realizar lá dentro. E tive grandes surpresas boas no Ministério Público. Claro, tem problemas, como todo emprego público, ou como todo emprego, mas tem grandes surpresas. Uma das coisas que eu gosto, e que eu acho que é um diferencial muito interessante, é que nós não ficamos presos às amarras, vamos dizer assim, que a gente estaria preso ou numa empresa, ou até numa auditoria fiscal do Ministério do Trabalho, por exemplo, com legislação, né? Dá um exemplo bem simples, né? A NR7 coloca lá como 60 microgramas por decilitro o limite para biológico para chumbo. Então, muitos colegas me ligam, ó, tá com 45, não chegou a 60, só que eu não posso afastar, mas ele já está com sintomas, já está com doença. E a lei não me permite. Não, peraí, meu amigo, você pode sim, vamos... O raciocínio, né? O raciocínio não pode ser esse raciocínio preso na letra da lei. Inclusive, existe crítica muito grave a isso por não ter sido revisto, né, desde que foi editado esse limite. Na época, o conhecimento científico era esse, agora já não é mais, né? Então, no Ministério Público, a gente consegue fazer um pensamento muito à frente daquelas amarras legais ou daquelas situações que são consolidadas, né, como dado, né? Então, isso é uma coisa bastante interessante. Um exemplo, quando eu estava em Minas Gerais, a gente fez bastante atuação contra a questão do amianto. E o amianto não era proibido até há pouco tempo. Então, muita gente, não é proibido, não tem o que se fazer. Não é bem assim, né? Se a gente tem na conhecimento científico toda a parte técnica do nosso lado, a gente vai lutar para que aquilo supere a insuficiência da própria lei, né? Isso aí é uma situação bem interessante. Então, se eu tivesse, por exemplo, um auditor no Ministério do Trabalho, estaria muito mais limitado a aplicar regras, normas, leis, possibilidades. E no Ministério Público você pode pensar além disso, né? Então nós já participamos ativamente, né, das ações para o banimento do amianto. Nós participamos, agora recentemente, a partir dessa semana, está proibido o uso do paraquat no Brasil. Também tivemos uma atuação e nessa hora é interessante que a gente busca toda a literatura. Então é muito estimulante, né? Porque você tem que se capacitar e tem que estar sempre buscando, né? E então é muito estimulante profissionalmente falando, né? Você não fica restrito àquele feijão com arroz. E de um modo geral, a gente tem uma atuação muito livre, né? Então, por exemplo, se a gente acha que tecnicamente, cientificamente, uma situação do mundo do trabalho está inadequada, vamos atrás, vamos buscar uma forma de se resolver isso, às vezes até mudando a lei, mas e muitas vezes o Ministério Público negocia com a empresa coisas que não estão estritamente escritas, né, numa norma, numa legislação, mas que são justificadas tecnicamente, né? Então, eu tenho exemplos aqui enormes para a gente colocar, né? A questão, por exemplo, há muitos anos a gente, apesar de ter lá escrito na NR9, os riscos são químicos, físicos e biológicos, né? Há muitos anos, há décadas, né, a gente já na conversa com as empresas, infelizmente você é uma instituição econômica, um ramo econômico que os riscos mais importantes não são químicos, físicos e biológicos, então, mas você não pode fazer um programa de risco que coloca como ausência de risco, né? Por exemplo, um banco, né? Porque tem questões ali muito importantes. Então, mesmo não estando escrito, não estando categórico ali naquele diploma legal, o Ministério Público pode ter um raciocínio além, né, acima. E os instrumentos são dois. O instrumento primeiro é o administrativo, né, então eu assessoro os procuradores aqui da região do Paraná, né, mas de outros estados também, mas no dia a dia aqui no Paraná, principalmente em Curitiba. E a primeira forma de atuação é uma forma na base da
da negociação, né? Então, muitas empresas, na conversa ali, na negociação, acabam atendendo ao que foi solicitado, né? Por exemplo, isso que eu falei, vamos reconhecer o risco de uma atividade, né? Tá, tudo bem, vamos reconhecer, pode ser feito de uma forma de um TAC, né, que é um termo de ajuste de conduta, geralmente é assim que é feito, e se não tem negociação, pode ir para a Justiça do Trabalho, e aí vai ser decidido pela Justiça, né? Então, são basicamente duas formas de atuação, uma forma judicial e uma forma administrativa, né? De longe, né, a atuação administrativa é muito mais intensa do que a judicial, né? Todo mundo quer evitar ter que entrar na justiça, porque são processos longos, a discussão é complicada, então, claro que é melhor se resolver a coisa sem precisar levar para a justiça, né? Então, 90% ou mais do que a gente atua não precisa ir para a justiça, né? A resolução se dá na negociação, né? Então, é muito gratificante, né? Quando a gente atua no processo, por exemplo, aqui na região nós temos várias montadoras, né? Por exemplo, tem a Volvo, que é de caminhões, a Volkswagen e a Renault, que são as maiores, né? Então é muito legal quando a gente atua no procedimento e atinge 5 mil, 7 mil trabalhadores, né? Numa situação que estava ruim e que, né, foi melhorada. Ou então quando a gente atua, igual a questão do amianto, né? Foram anos, né? Acho que pelo menos uns 7, 8 anos a gente ficou aqui fazendo audiências públicas, inspeções em empresas, conversa com o SESMIT, com os médicos das empresas, enfim, fazendo todo tipo de ação, né, e culminou com a proibição do amianto. Então, é muito gratificante, né, e também às vezes muito frustrante, né, quando a gente agora, por exemplo, na pandemia, nós estamos em observação de vários ambientes de trabalho, principalmente hospitais, né, que estão expondo, até pela natureza do trabalho, as pessoas a um risco muito grande. Aí você vê, por exemplo, um hospital em Curitiba agora, resolveu voltar os idosos, gestantes, pessoas de risco para o trabalho e na assistência, né? Então, foi na justiça, pediu autorização para voltar e nós perdemos e a justiça autorizou. E está lá a enfermeira, técnico de enfermagem, gestante, trabalhando na assistência, correndo um risco muito grande, né? Então, também tem seus revés, né? Mas, numa forma geral, é muito gratificante, né? Muito bom, Elver. Eu acho que você mostrou que você tem uma experiência eclética, né? Você começou como médico, como médico de família, né? Durante 6 anos. Depois que você foi fazer residência em medicina do trabalho, muito mais maduro, com a professora Andréia, que inclusive esteve aqui também na nossa sala. Ela falou da experiência dela com os sindicatos, né, como assessora de sindicatos. E você também esteve no Ceres, nós tivemos aqui a Letícia Nobre também falando lá da Bahia, de toda a experiência do Ceres lá, do CESAT, né? Foi muito, muito bom. E você também, aí você entrou no Ministério Público. Nós temos realmente muito poucos médicos do trabalho no Brasil. Nós conhecemos aqui um colega nosso, que é o Felipe Roveri, e o Marco Sabino, né? Acho que são um desses 22, né? Sim. Eu acho que você colocou uma questão que eu vejo muito importante, que são as questões econômicas, né? O poder das empresas, questões econômicas que influenciam decisões legais, né? Decisões técnicas, decisões éticas, sobretudo dos limites de tolerância, que você não se conforma, como nós não nos conformamos, como é que uma substância cancerígena pode ter um limite de tolerância. E depois você colocou aí esse arrepio da lei do médico ficar ligado àquele limite para poder afastar o trabalhador. Quando, no caso do chumbo, a gente sabe que concentrações já acima de 40, elas já são danosas para o organismo e o nosso limite, infelizmente, ainda é 60 microgramas por decilitro.
E, por fim, você colocou uma coisa muito importante, né? Como é que pode, num banco, você não considerar os fatores psicossociais e organizacionais, né? Ficar restrito à questão de agente químico, biológico e agente físico. Eu acho que é muito importante essa abertura, essa visão e, sobretudo, essa negociação, né? Essa negociação que você colocou, que é feita na forma de TAC, mas que, em alguns casos, vai para a Justiça do Trabalho. E aí eu queria lembrar, pelo menos aqui em Campinas, que, felizmente, os procuradores estão revertendo as multas em voltando para ações para a população e para os trabalhadores, né? Isso está sendo também muito bom. Eu acho que o papel que vocês fazem é de muita importância, tá? Então, eu agradeço muito o teu depoimento, que é extremamente vasto, rico, e, e, mas, assim, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que a Lorena Vasconcelos, que é a nossa R1, ela pergunta qual as dificuldades que você enfrenta nessas negociações com as empresas, né? Quais as estratégias que o senhor usa para fazer esses acordos com as empresas? Por favor. Legal. Obrigado, Lorena, pela pergunta, né? Parabéns pela escolha da especialidade, uma especialidade muito bonita e muito difícil também, né? E isso que você está me perguntando, é, eu, eu, eu tive uma experiência muito interessante quando eu entrei. Tinha um procurador que estava saindo, hoje ele é desembargador. Alguns procuradores, né, eles pulam para a justiça, né, viram desembargadores. E ele me falou o seguinte: naquela época eu fiquei muito impressionado. Eu falei assim: aqui no Ministério Público, a gente é pago, né, para ter um lado, né? A gente paga para defender a saúde e a vida do trabalhador a qualquer custo, né? E não tem, assim, discurso econômico, não tem, mas veja bem, é uma coisa que a gente está vendo muito agora na discussão do governo federal, né? Então é interessante, porque o Ministério Público, ele tem um lado, ele tem uma função muito clara, ao contrário da Justiça. A Justiça, ela tem um papel de, entre aspas, né, ser mais neutra, né? Infelizmente, essa palavra não existe, mas ela não tem um lado declarado, né? Mas outra coisa interessante é que mesmo a gente tendo essa missão, né, de defesa da vida, não vale tudo. Não vale forjar, não vale mentir, não vale forçar a barra, né? Então você está me perguntando quais as estratégias que a gente usa, né, para fazer o acordo. Primeiro, tem que ser estratégias corretas, adequadas, não tem isso de fazer porque isso existe, né? Infelizmente existe, e como você perguntou aqui, é uma das dificuldades que a gente tem, né? Imagina a gente investigando, por exemplo, um caso de assédio moral numa empresa. É muito comum ter né, dos depoimentos das pessoas que estão defendendo, entre aspas, a empresa, mentira mesmo. A pessoa vai lá, você vai lá e fala que não teve nada disso, e às vezes não é mentira, é porque a pessoa está com medo, né? Então é uma mentira, não é uma mentira assim de maldade, né? É uma mentira assim até de autoproteção. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de que esse poder, né, do capital é muito, muito forte. Às vezes é forte de brutal mesmo, de coagir, né? De falar, se você não falar tal coisa, está fora da empresa. E a gente já teve vários casos da pessoa vir depor no Ministério Público e logo depois ser demitida, né? Então isso é muito grave, né? Nesse caso, o Ministério Público fica muito preocupado, né? E geralmente entra na justiça pedindo a reintegração daquelas pessoas, né? Mas as estratégias que se usam são estratégias, primeiro, que não podem ser estratégias baixas, né? Estratégias legais, morais. Não podemos forjar prova, não podemos. Então, por exemplo, uma das coisas mais importantes é entender da matéria, né? Então, eu vou falar com um banco. Eu posso saber tudo de higiene ocupacional. Eu não vou conseguir negociar com o banco, conversar com o banco, porque não é o métier do banco a higiene ocupacional. São questões psicossociais, vou ter que entender de sociologia do trabalho, né, de outros assuntos, outros temas
que são mais próprios daquela situação de trabalho, né? Agora, se eu for realmente falar sobre amianto, eu tenho que saber sobre a questão do problema do amianto com o corpo mesmo, né? Então, a questão pode ser até essa, mais da higiene ocupacional e outros conhecimentos, né? Então, varia muito, é muito variável isso, e tem empresas que são jogo aberto mesmo, que ela fala, a gente entende, compreende, e tem empresa que não vai conversar, vai fingir, vai mentir. Por exemplo, essa semana tem uma empresa que está obrigando os funcionários, aqui em Curitiba, né, um supermercado, obrigando os funcionários a comparecer, né, no serviço médico, coitado dessa médica que está lá, todos os funcionários com sintomas, sem sintoma, com atestado, sem atestado, com exame, sem exame, tem que ir lá no departamento médico dessa empresa. E está gerando uma aglomeração e um risco muito grande de contaminar a médica, a técnica de enfermagem e os outros colegas, porque é pessoas doentes misturada com pessoas suspeitas indo lá. Então já tem uma orientação da Secretaria de Saúde que não é para fazer isso. Já tiver atestado, é para catar o atestado. E a empresa, em audiência, negou, falou que não tem, e a gente foi lá e viu que tinha. Então, assim, você vê que tem empresa que não vai jogar limpo, né? Então, nessa hora é muito difícil, né? Porque a gente fica na defensiva, né? Mas as estratégias, elas não podem também ser baixas, né? Tem que ser estratégias corretas, né? Então, a gente foi lá, verificou que estava acontecendo a situação, e falou, estava acontecendo a situação, então você não foi verdadeiro naquele momento, né? E aí a negociação segue outro rumo, né? Mas, de uma forma geral, é isso. Primeiro, a gente tem que ter um conhecimento do que está falando, né? Então, quando eu vou falar de uma coisa que eu tenho pouco conhecimento, eu tenho que buscar ajuda, eu tenho que estudar bastante, e sempre jogar com a ciência, jogar com, né? Não vou forçar a barra nunca, porque isso não vai levar a um bom resultado, né? Ou seja, você tem que ter um conhecimento muito amplo e estudar antes de ir naquela empresa, estudar o segmento, estudar os problemas para poder ter força de argumentação, que é o que você está dizendo. Sim. O Elver, nós tivemos uma live organizada pela Frente Ampla com alguns sindicalistas que colocaram, inclusive do metrô, mas que o que a categoria dos transportes não está sendo aberto a CAT no caso do Covid, né? E você colocou aí esse risco desse departamento médico, dessa doutora, do pessoal da saúde, nessa questão presencial. O Rodolfo pergunta, então, como que o senhor avalia, o Rodolfo também é nosso residente de medicina do trabalho, como você avalia a notificação da Covid-19 como doença relacionada ao trabalho? Bom, esse é o assunto da vez, né? É o assunto da hora, e esse assunto é nosso. Esse assunto é dos profissionais de saúde, né? Médicos e não médicos. E eu não sei, essa live foi a live do René Mendes, não, né? A do Rodolfo? Não, foi uma live organizada Dos metros. pelo grupo 3 da Tânia, com a Tá. participação, inclusive, da Leni Sato e esses sindicalistas. Esse assunto, eu acho que é um assunto muito simples. Na verdade, ele é simples até demais. Mas é óbvio, né, que existem muitos interesses atrás disso, né? A posição do Ministério Público é claríssima, inclusive, provavelmente, até o final do mês vai sair um documento oficial, né? Nós temos uma coordenação nacional, né, de assuntos de meio ambiente e trabalho, que é como se chama, né, que chama CODEMAT. Uhum. Então, esses assuntos, assim, que são mais da nossa área, assim, de saúde e segurança, geralmente saem nessa coordenadoria, né, coordenadoria de meio ambiente e trabalho. Então, a postura é o seguinte: primeiro, né, tem uma deturpação, né, de algumas pessoas de falar assim, nossa, a pandemia virou uma endemia. Então, isso, não consigo entender de onde que as pessoas tiraram isso, né, nós estamos vivendo uma epidemia. Então,
existe um dispositivo, né, lá na lei 18.013, que fala que a doença endêmica, né, não é equiparada a acidente de trabalho, salvo se tiver alguma possibilidade de contaminação específica da atividade, né? Uhum. E que se a Covid fosse endêmica, ela seria ocupacional no caso, por exemplo, dos profissionais de saúde, porque faz parte da atividade dessas pessoas, né? Se expor a esse tipo de risco. É como se fosse uma pessoa que tá, leptospirose é endêmica aqui, né, na maioria das cidades do Brasil, mas a pessoa que mexe com esgoto, se ela pegar, é do trabalho, né? Lógico. Porque ela está exercendo uma atividade que está se expondo àquela doença lá. Agora, se um bancário pegar a leptospirose, provavelmente não é do trabalho. Então, a mensagem é essa, é muito simples, muito clara, né? Então, ultrapassado essa coisa da endemia, tem uma outra situação muito importante. Primeiro que doença do trabalho no Brasil quer dizer as doenças que se pega no exercício do trabalho, no trajeto para o trabalho, nas atividades intra-jornada, ou seja, uma pausa, um almoço, qualquer atividade que é feita durante a jornada de trabalho, mesmo que não seja o trabalho em si, né? Se eu trabalho no hospital, tem uma hora de almoço e vou almoçar e lá eu me acidento ou pego uma doença, é do trabalho também, né? Porque, pela questão legal, né? Então, primeira coisa, o Brasil não trata a doença do trabalho como culpa. Não precisa provar por exemplo, se a pessoa vai num restaurante e cai, quebra uma perna, a empresa não tem culpa nenhuma, zero culpa. Mas é do trabalho, a pessoa saiu de casa aquele dia para trabalhar. Ela estava se alimentando porque ela estava trabalhando, ela escolheu aquele lugar porque era relacionado à sua rotina de trabalho. Ela vai trabalhar, ela cai, ela é atropelada, acontece alguma coisa, então o conceito de doença, de agravo relacionado ao trabalho, ele não quer dizer que a empresa, que o empregador tem ou não culpa, ele não está preocupado com isso. Então esse raciocínio tem que ser usado para a Covid-19, né? Se eu sou um trabalhador, eu, por exemplo, estou trabalhando remotamente pelo Ministério Público, então o meu empregador tomou uma medida para impedir que eu precise sair, precise me expor, né? Então, se eu tiver Covid, não foi por causa do trabalho. O trabalho fez de tudo para que eu não me expusesse, né? Mas se eu trabalho no hospital e eu tenho que pegar um ônibus, eu tenho que almoçar, eu tenho que ir no banheiro, eu tenho que comer, tirar máscara, eu tenho que me expor e eu pegar Covid, aí pode ser do trabalho. Eu falo pode porque lá no artigo 21 coloca essa possibilidade bastando a eliminação. Por exemplo, se eu tiver de férias naquele período, não fui trabalhar naquele período, que foi o período do contágio, não é do trabalho. Mas se eu estava trabalhando, muito possível é do trabalho. Agora, tem casos de exceção, mas é exceção, né? Pode ser que, por exemplo, nenhum caso tem nos meus colegas, né? Mas eu posso ter pego no trajeto, na hora da alimentação. Então, a princípio, a Covid será considerada por nós como agravo relacionado ao trabalho, caso a pessoa esteja em situação de exposição, seja pelo trabalho específico, né, assim, o trabalho da saúde, que tem um risco maior, ou seja um trabalho comum, que ela precisou se deslocar, se transportar, e se alimentar, enfim, né. Então, essa é uma visão muito mais ampla do que geralmente está se tendo, né. E nesse caso, imagine os trabalhadores de serviço essencial, que são os transporte urbano. Como é que ele pode dizer que isso não é do trabalho? Realmente ele está exposto, né, durante a jornada toda, então não dá para você falar que provavelmente, quer dizer, é do trabalho. Muito obrigado pelo seu esclarecimento, eu acho que foi bastante claro, doutor Elvio. O William, na sua fala, você disse que vocês trabalharam, como nós aqui também na Unicamp, trabalhamos em relação a essa questão da proibição do paraquat, Paraquá. né? E que ele foi recentemente proibido, pelo menos ganhamos essa primeira rodada, né? Porque, na verdade, é uma pressão muito grande lá em Brasília. E a preocupação do William, que é nosso R2,
sobre o combate da importação ilegal de países que fazem fronteira no Brasil. Você acha que tem alguma política específica para isso, para poder conter um pouco essa entrada? Tem, tem. O, o paraquat, ele é amplamente usado e eu acredito que não vai ser do dia para o outro que as pessoas vão parar de usar, né? Eu moro aqui no Paraná, mais ou menos uns 15 anos, e o Paraná faz divisa com o Paraguai. Em Foz do Iguaçu, aquela região ali que tem muito contrabando. Então a gente acha agrotóxicos proibidos há décadas aqui no Brasil nos alimentos. Então alguém aplicou. Aí você vai ver, passou por uma fronteira, né? E acabou sendo utilizado. O Paraquat, ele tem uma estratégia, pelo menos assim, o governo estadual aqui, a gente, como Ministério Público, está acompanhando isso. O governo propôs, né, uma estratégia de monitoramento disso, estadual aqui do Paraná. Então, pode ser que outros estados não vão fazer ações para isso, né? E o governo federal deveria fazer pelo menos a ação que ela do PARA, que é aquele programa da alimentação, que você recolhe, né, alguns alimentos e dosa se tem agrotóxico, se o agrotóxico é proibido para aquele legume, aquela fruta, aquele vegetal, e se está acima ou abaixo de alguns limites estabelecidos. Mas nem isso a Anvisa está fazendo de forma adequada, né? E entre eles, até que, se eu não me engano, o paraquat não era pesquisado, né? Então não vai pegar, né? Se for usar uma estratégia assim tão banal, né? Aqui no Paraná, o que vai acontecer? Primeiro, o sistema que dá as receitas agronômicas já tirou o paraquat da lista, então não vai conseguir emitir, não é receita, não é de punho igual a gente faz, ela é como se fosse uma receita controlada, né? Então o agrônomo não vai conseguir emitir oficialmente uma receita de paraquat, não vai ser possível. Então se ele indicar, vai ser por baixo dos panos. A estratégia vai ser denúncia, se alguém descobrir alguma coisa, e coleta de vegetais para medir ali se tem ou não paraquat, em qualquer quantidade. Se tiver, está errado, porque ou né, usou recentemente e está proibido. E primeiro foi feita uma ação informativa, né? As pessoas têm que saber, né? E também para as empresas, porque a empresa que vendeu, vamos supor que ela vendeu em junho para alguém, e agora foi proibida, ela é obrigada a recolher aquilo, e dar um destino correto. Então as empresas foram comunicadas, né, a recolher, e os agricultores, os produtores rurais foram comunicados, e vai ter uma fiscalização dos produtos, né, da soja, do milho, enfim, né, Mas que essa é pode uma conter o lei, paraquat. é uma lei restrita ao Estado do Estado do Paraná. Paraná, uma estratégia da ADAPAR, né, que é um órgão específico de fiscalização. Trabalha, claro, em conjunto com a Polícia Federal, porque tem também a questão de coibir o contrabando, né? Mas é ela que fiscaliza as propriedades rurais, né? Então, se pegar, por exemplo, uma soja que foi produzida por uma pessoa tal que tinha o paraquat, vai ser multado, vai ser verificado na propriedade se tem ainda o produto, onde adquiriu, investigação policial e tudo, né? Então, cada estado pode ser que adote ou não, né? Medidas específicas para isso. Muito bom, muito bom. Pena que é estadual, porque principalmente no centro-oeste, né, nessas regiões onde você tem grandes plantações, seria muito importante que Com tivesse certeza. esse tipo de vigilância, porque realmente é como um remédio controlado, né, que você está falando. Você faz o rastreamento pela receita, mas também você faz a detecção como contaminante nos alimentos. Eu acho que você fecha as duas cadeias, né? A origem e o desfecho final. Muito bom. Agora, nós não temos nenhuma outra pergunta nesse momento. Eu gostaria de perguntar para você, Elver, nessas fiscalizações nas empresas, o que você sugere, né? Ou se você já teve alguma experiência em relação ao médico do trabalho da empresa
dele poder ajudar o próprio Ministério Público em relação a melhorar a situação de trabalho de seus Ó, trabalhadores sob sua responsabilidade, né? uhum. É, isso é uma visão minha, né? Pode ser que outros profissionais, outros procuradores, outros médicos do Ministério Público não tenham a mesma visão. Eu atuei em empresa, eu sei como é que é a contradição que se vive, né? Entre a cruz e a espada. E algumas empresas eu tenho certeza que não é possível trabalhar, não dá para ficar, porque a questão ética não dá para ser trabalhada, porque já vem eu fui convidado quando eu acabei a residência para trabalhar numa empresa na grande Belo Horizonte ali, né? Numa empresa bem grande. Aí o médico coordenador falou assim, ó, aqui a gente não emite CAT. Se tiver doença do trabalho, o sindicato que emita, o trabalhador que procura, porque aqui a gente não vai sacanear a empresa. Eu falei, ó, não dá para trabalhar, né? Eu falei, muito É, obrigado, muito longe da minha casa, infelizmente não dá para... Mas não dá para ficar numa empresa desse jeito, né? Que já chega e já fala, não pode fazer o trabalho seu, né? O que eu tenho percebido é que a maioria dos colegas, né, se sente tolhido ali, constrangido de poder fazer um bom trabalho, né? Eu tenho colegas que eu acredito que não estão interessados no bom trabalho, mas é a minoria, e a maioria está querendo fazer um bom trabalho, mas ficam constrangidos entre o que é exigido, né, de um lado e o que é necessário por outro, né? Que a sua consciência pede, né? Então, eu entendo que a atuação do Ministério Público com relação a isso é para contribuir, para ajudar, para até empoderar, né? Então, por exemplo, das ações que a gente tenta empoderar mesmo o setor médico quando a gente percebe que ele está buscando a melhoria da condição de trabalho, das situações de reconhecimento de adoecimento relacionado ao trabalho. Às vezes é proibido, né? A empresa fala, não pode, como essa que eu exemplifiquei. Então, o nosso entendimento é que nós não somos inimigos, ou muito pelo contrário, nós estamos, em tese, sempre do lado do trabalhador, né? muito bem, doutor Elber. Nós já tivemos uma conversa aqui que foi falado que o médico não pode ter medo de ser demitido, né? Como você, né? Sequer você pegou a empresa, né? Começou a trabalhar na empresa. Na entrevista você já viu que não servia para você. Mas mesmo que você tivesse sido admitido, não soubesse disso, na primeira situação que você não abrisse CAT, talvez você já fosse colocar o teu cargo à disposição. Bom, nós estamos com um tempo exíguo, né? Temos uma última pergunta e depois eu gostaria que você fizesse aí o teu minuto final, mas a Lorena pergunta a questão aí da exposição dos agrotóxicos, principalmente, talvez seja mais no caso do sul do Brasil, né? Mais do Rio Grande do Sul, a questão da agricultura familiar de fumo, né? Como é que, se você já teve alguma experiência nessa questão da plantação de fumo, e quando você não está falando com grandes empresas, você está falando com cooperativas, com pequenos agricultores. Sim, nós temos uma experiência vasta aqui o fumo é mais importante nos 3 estados do sul, né? Sem dúvida, pela questão climática, cultural e, enfim, né? As grandes empresas, hoje, o que a gente vê é que não existe trabalhador avulso, assim, eles são todos a cargo das empresas fumageiras, né? Principalmente a Souza Cruz. E é muito dramático, né? Porque eles não são empreendedores individuais, são praticamente funcionários da empresa, mas sem direitos e com muitos deveres, né? É dramático porque é uma atividade familiar, é uma atividade de um lucro, de um ganho, assim, aparentemente alto em comparação com outras culturas, mas que cobra um preço muito alto, né? Nós temos muito caso de intoxicação crônica por agrotóxicos, suicídio, trabalho infantil, intoxicação por nicotina, que é a doença da folha verde, Isso.
Enfim, é uma coisa, lerdorte de todo tipo que você imaginar, porque, né, a pessoa fica 24 horas por conta da plantação e ela mora na plantação, e ela tem que fazer a secagem, é trabalho para o ano inteiro. Se alguém tiver curiosidade, tem um documento que chama Protocolo de Intoxicação Crônica por Agrotóxicos, produzido aqui no Paraná, que eu participei, que foi um projeto de pesquisa da UFPR, numa região fumageira. Então, esse documento está disponível e conta essa experiência um pouco e fala um pouco da intoxicação crônica por agrotóxico, né? Então, isso aí tem, Lorena, se você quiser depois eu posso se você for seu interesse, eu te passo, tem bastante literatura, bastante coisa sobre isso. Tá. Muito obrigado, doutor Elber. Olha, nós vamos ter que encerrar essa conversa. Eu gostaria de ficar com você, gostaríamos de ficar com você a tarde toda, e parece que você está em casa tranquilo, não está em casa tranquilo, você está, como nós, trabalhando no remoto, né? Lendo uma série de processos. Então, nós adoramos muito a sua palestra, todos nós aprendemos muito, mas nós vamos ter que encerrar. Então, eu vou pedir para que você faça o seu minuto final. Agradeço muito, Elver, a sua participação e, com certeza, nós vamos ter oportunidade de convidá-lo novamente para um debate um pouco mais extenso. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Tá? Então, em nome do Departamento de Saúde Coletiva, da área de saúde do trabalhador, eu e a professora Márcia Bandini agradecemos muito a sua participação. Essa entrevista, essa live está sendo gravada, depois nós vamos disponibilizar nas mídias sociais, porque o teu depoimento é histórico, muito bom. Tá? Eu que Obrigado. agradeço. E se Obrigado. você quiser falar, se despedir, nesse minuto, você pode, por favor. Eu agradeço muito a oportunidade, porque eu estou me vendo ali em 2004, 2005, né, todo cheio de dúvidas, dramas, que caminho que eu tomo. Eu acho que também tem um pouco de sorte, um pouco de distraídos venceremos, né, a gente vai se encontrando na vida, né, mas eu gosto muito de contribuir para essa discussão, né, porque eu acho que é muito bonita a nossa área, muito rica, muito ampla, e no que eu puder ajudar, né, estou sempre à disposição, né? Então agradeço muito, e se precisarem, se quiserem mais discussão, eu estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, eu agradeço ao Dr. Elver e agradeço a participação de todos. Dr. Elver, depois a gente manda, inclusive, o link da gravação para você, que eu acho que foi uma ótima entrevista, uma ótima fala. Obrigado, viu? Obrigado.